Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Rafael Antunes Moraes. Sou aluno do Colégio Barão do Rio Branco, de Rio Bonito. E vou fazer um trabalho de sociologia do professor Chairon. Bom, o tema do trabalho é o que define a classe social no Brasil, Max Weber e a performance da riqueza. Se eu pronunciei o nome errado, você me desculpe. Então, o que eu acho que mais se encaixa nesse tema é que, quando a gente fala em classe social no Brasil, logo surgem várias perguntas. O que realmente define a sua posição na sociedade? O que seu salário, seu consumo, ou o que você consegue comprar? Ou existem forças mais profundas que determinando tudo isso? Então, nesse vídeo, a gente vai entender por que a classe social no Brasil não se resume à renda. E é como Max Weber e os autores contemporâneos mostram que a desigualdade é muito mais complexa do que aparece. E agora nós também temos um pequeno texto sobre a classe social no Brasil além da renda. Eu vou ler aqui agora para vocês. A classe social no Brasil não pode ser definida apenas pela renda. Outros fatores pesam muito mais na forma como as desigualdades se estruturam. O acesso à educação, a origem familiar, o capital cultural e social, o bairro onde se vive e o acesso a serviços públicos influenciam diretamente as oportunidades de cada pessoa. Além disso, a raça e gênero afetam de forma desigual as chances de mobilidade social. O tipo de ocupação e o prestígio ligado a ela também ajuda a determinar a posição social. Assim, a classe social no Brasil é resultado de combinação entre renda, história, condições de vida e oportunidades. Os trabalhadores, as linhas de produções. E com isso, para Karl Marx, a classe social não tem nada a ver com o consumo. A classe é definida pela sua relação com os meios de produção. Ou você controla os meios de produção, ou você precisa vender sua força de trabalho para sobreviver. A burguesia vive do lucro. Os trabalhadores vivem do salário. E a desigualdade nasce exatamente dessa relação de dependência. Aqui, como vocês podem ver, tem um gráfico. Vou deixar aí na tela para vocês darem uma olhada, se quiserem puxar no zoom. Enfim, para Marx, enquanto essa estrutura existir, o conflito entre as classes é inevitável. E para Max Weber, ele concorda com a economia. E a economia importa, mas vai além para ele. A sociedade se divide em 3 dimensões, como vocês estão vendo aqui na pirâmide ao lado. Primeiro, a classe econômica, sua situação de mercado. Segundo, o status, o prestígio, o reconhecimento e estilo de vida. O terceiro, o poder político, sua capacidade de influenciar decisões. Como vocês podem ver aí, como os médicos, os juízes, os influencers, os militares e etc. Uma pessoa pode ter dinheiro e pouco prestígio, ou pode ter prestígio, mas não tanta riqueza. Ou a pessoa pode ter poder político, mas sem ser rica. E é a combinação dessas 3 dimensões que define a posição social. A performance da riqueza no Brasil. No Brasil, o status é tão importante quanto a renda. E ser reconhecido como rico muitas vezes
é mais importante do que ser rico de fato. E o que alguns autores chamam de performance da riqueza. As elites brasileiras constroem narrativas para parecer que sempre foram ricas e usam símbolos específicos, escolas caras, clubes fechados, viagens internacionais, marcas de luxos e etc. Tudo isso reforça o prestígio, mesmo quando a origem real da riqueza é escondida. Como vocês podem ver aí, os empresários, os políticos, militares, isso tudo inclui status e rendas. E o interessante é que status e riqueza nem sempre caminham juntos. E por isso, ajuda a explicar o porquê a desigualdade brasileira é tão duradoura. Agora uma conclusão aqui disso tudo. Alguns trabalhos, alguns consumos, algumas escolas, algumas cidades. Isso não existe uma única forma de definir classe social no Brasil. E para entender a desigualdade, precisamos unir Marx com a estrutura econômica e Weber com o prestígio e os status. E classe social não é só renda, é uma estrutura, é um poder, é a aparência e é a história. E a imaginação sociológica nos permite enxergar tudo isso ao mesmo tempo.